Olá, doutores e doutoras. Meu nome é Vitório Santos e eu estou aqui hoje para explicar a você por que o projeto OAB Digital Passando com Estilo irá funcionar com você. Bem, eu vou contar primeiro uma história, que é a história de como eu passei no exame de ordem. De início, em 2017, logo em janeiro, eu estava indo para o oitavo semestre da faculdade de Direito. O nome da faculdade é Exanc Santos. Por que eu estou falando o nome da faculdade? Não é para fazer propaganda da faculdade, é porque eu tenho imensa gratidão por essa instituição de ensino que me ajudou bastante nessa aprovação. Como que ela me ajudou bastante? A faculdade, o foco dela é fazer com que seus alunos passassem no exame de ordem e ensinassem os conteúdos, simulando assim, através das provas, as questões que são lançadas no exame de ordem. E isso fez com que nós ficássemos antenados com o exame e familiarizados. E isso facilitou muito a nossa aprovação. É tanto que aqui onde nós moramos, onde tem a instituição de ensino, quem mais aprova na cidade é a instituição. E em São Paulo, que é na capital, ela está em segundo lugar. Para você ver quão eu sou grato por ter participado dessa instituição de ensino. Mas não é dela que eu vou falar. Vou falar da minha trajetória até alcançar, né, a minha trajetória até alcançar a aprovação no exame de ordem. Eu iniciei no início de 2017, ainda no oitavo semestre. Eu fiz o exame de ordem, eu me inscrevi apenas para fazer um teste de como eu seria, porque eu estava no oitavo semestre e eu não acreditava que eu poderia passar no exame. Mas como as pessoas falavam tão mal, né, dizendo que é uma coisa tão difícil, eu resolvi fazer para ficar familiarizado e quando fosse prestar a prova verdadeiramente, com mais seriedade, eu conseguisse passar. Então eu resolvi prestar a prova. Só que eu tive uma vantagem, porque eu não precisei pagar a prova, porque eu tinha um benefício, que seria o benefício da gratuidade, da isenção da taxa, porque a minha família, né, como eu ainda sou casado, mas como eu era casado, tinha um filho, e a renda per capita era menor que um salário mínimo e meio, eu consegui este benefício. Inclusive eu aconselho para aqueles que estão nas mesmas condições de solicitar isenção e não ter vergonha, ok? Vamos lá. Eu resolvi fazer o exame de ordem e eu fiz sem estudar, apenas com os conteúdos que eu obtive durante a faculdade. O que eu fiz foi alguns simulados. Eu fiz algumas questões, utilizei simulados que a internet, o conteúdo digital me disponibiliza para que eu pudesse testar os meus conhecimentos. E eu consegui fazer esse exame de ordem. Por incrível que pareça, eu consegui passar na primeira fase. E eu consegui acertar 40 questões. Ao acertar 40 questões, eu fiquei muito feliz. Só que eu não havia falado nem com a minha esposa e nem com os meus familiares que eu consegui passar na primeira fase do exame de ordem e nem que eu ia fazer a prova do exame de ordem. Por quê? Para não criar expectativas. Eu não quis criar expectativas nos meus parentes ou na minha esposa para que não houvesse decepção. Esse era o meu pensamento. Porém, hoje eu sei que ele é diferente. Tanto faz se eu falar ou não. Mas eu aconselho que vocês não comuniquem, né? Só comuniquem após ter sido aprovado. Ocorre que na segunda fase eu resolvi pagar não um curso preparatório, mas um app, um aplicativo de celular que ensinava, tinha as questões que você respondia e ele ensinava através de vídeos por que estava certo e por que estava errado. Eu aderi 6 meses a esse app, que eu paguei R$90
e acabei utilizando esse app para fazer a segunda fase. Só que na segunda fase eu acabei dando um vacilo, apesar de eu ter também feito simulações, eu dei vacilo. E esse vacilo que eu dei foi exatamente de não ter prestado atenção na peça. E a peça é uma das mais importantes, pelo menos a mais importante dessa segunda fase. E como eu não prestei atenção e eu estava realmente como se fosse brincando, né? Eu não estava brincando, mas eu não levei a sério a prova, eu não passei na segunda fase, mas porque eu estava ali fazendo um teste. Então eu não fui com aquele medo daquelas pessoas que elas falavam, olha, é difícil, olha, muitas pessoas não passam, olha, você não consegue. Então eu não dei ouvido a essas pessoas, eu fui simplesmente por diversão. E amei essa experiência que eu fiz, né? Por quê? Porque essa experiência me fez entender que não é difícil como as pessoas falam, porque tudo depende de você, exclusivamente de você. Por isso que eu tenho certeza que esse método vai dar certo para você, porque é isso que eu ensino no método. Eu ensino que tudo depende de você, mas que é necessário sim que você estude, porque para passar depois, como eu fui reprovado na segunda fase, eu fiz a repescagem. E aí eu lembro que eu tive que pagar mais um mês desse aplicativo, porque ele estava vencendo, para que eu pegasse as respostas lá da segunda fase, que são respostas em vídeos que ajudam, mas que eu aproveitei, né, a internet e utilizei de todos os recursos possíveis para aprender. Só que dessa vez eu levei muito a sério. E quando eu levei muito a sério, eu também não avisei para os meus familiares que eu ia fazer o exame. Eu disse que eu ia fazer uma prova apenas, mas que eles achavam que seria a prova de concurso. E outro detalhe, por que você não deve ficar nervoso ou nervosa com essa prova? Porque você não tem concorrentes. As pessoas que estão ali do seu lado estão na mesma posição que você. Se você acertar uma quantidade de questões, você está dentro. Se você não acertar, você está fora. É muito simples, você não tem concorrentes. A sua concorrência, ela vai vir aqui, ó. Quando você estiver no meu lugar, advogando ou empreendendo. Então, aí que vai vir a sua concorrência. Aí que você vai ter de aprender a ter táticas para que você venha a vencer na vida. Porque a aprovação na OAB, ela é só uma etapa, ela é só um degrau, que é preciso que você suba, mas também não é preciso que você se cobre muito, mas que apenas faça, porque é isso que é necessário para que você venha passar no exame. Isso é só uma das dicas que eu preparei no método OAB Digital Passando com Estilo. Então, seja muito bem-vindo a esse método, você vai adorá-lo, porque você vai ter, além daquilo que eu tenho passado, você vai ter algumas questões simuladas, coisas que são muito necessárias à sua aprovação, que nesses 2 anos de estudo eu elaborei para você, e você com certeza já passou. Muito obrigado, que Deus abençoe e até lá. Quero ver você aqui concorrendo comigo, ok? Grande abraço.